Olá, irei falar sobre o instrumento Climb, conhecido também como indicador de razão de subida ou velocidade vertical. Este aqui é o instrumento Climb. Ele faz parte dos instrumentos de voo. Fica instalado no painel da aeronave e o estojo deste instrumento ele é selado. Ele está ligado ao sistema estático e irá sentir uma razão ou variação na mudança da pressão estática. Ele tem um mostrador graduado com numerais de 0 a 6. Existem outros modelos que terão outros números também, vai depender da aeronave. Este mostrador ele é fixo e tem apenas um ponteiro. Cada incremento indicará 1000 pés e é 1000 pés por minuto. Então, 1000 pés por minuto, 2000 pés por minuto e 4000 pés por minuto. Nesse caso, estiver subindo. Descendo, down, é 1000, 2000, 4000 e 6000. A seta indicará para baixo. Estas informações elas estão escritas no mostrador. Ó, 1000 pés por minuto, up, para cima, e down, baixo. Se o avião ele está ganhando altitude, o ponteiro ele se moverá para cima. Quando a aeronave está no chão ou em voo reto e nivelado, o ponteiro indicará 0. Mas aí eu faço uma pergunta, mas como o Climb ele funciona e o que faz de fato o ponteiro se mover para cima e para baixo? No interior do instrumento, que é selado, terá um conjunto de diafragmas. E ao se expandirem como se fosse uma sanfona, para cima ou para baixo, e através de um conjunto de engrenagem, moverá assim um ponteiro. Mas como este conjunto de diafragmas se moverão para cima e para baixo? Sabemos que à medida que nos afastamos da superfície da Terra, o ar ele se torna cada vez mais rarefeito e, portanto, exerce uma pressão cada vez menor. Então, podemos dizer que quanto mais baixo você estiver, maior vai ser a pressão. E quanto mais alto você tiver, menor será a pressão. Sabendo disso, quando a aeronave se mover para cima ou para baixo, sempre haverá mudança na pressão. Assim sendo, haverá uma razão na mudança da pressão estática, ou uma variação da pressão atmosférica, que será captada e indicada no instrumento. Vamos supor, aqui é um exemplo, vamos supor que PE é pressão externa e PI é pressão interna do instrumento Climb. Quando a pressão externa for igual à pressão interna, o ponteiro ele ficará no 0, não existindo assim nenhuma variação da pressão atmosférica ou nenhuma razão na mudança da pressão estática. Então, se a pressão externa é igual à pressão interna, o ponteiro fica no 0. Neste exemplo, temos a tomada estática, uma aeronave, a escala, a pressão externa e pressão interna. E existe no interior um orifício que é restritor. Aqui não tem um desenho dele, mas também existe dentro do instrumento um orifício restritor. Então, já que a aeronave ela está subindo, acontecerá uma variação entre a pressão externa e a pressão interna.
que está no interior do instrumento, e um orifício calibrado, que é um orifício restritor, irá restringir a entrada ou saída da pressão do instrumento. Com isso, o conjunto de diafragmas se moverão, ocorrendo uma variação entre a pressão externa e a pressão interna, fazendo estes diafragmas se moverem, movendo as engrenagens, e o ponteiro se moverá para cima. Então, se a pressão externa é menor que a pressão interna do instrumento, o ponteiro se moverá para cima. Agora, vamos supor que a aeronave está em voo reto e nivelado, e sua aeronave começa a descer. A pressão externa ela ficará maior e a pressão interna do instrumento menor. Vamos novamente dizer que por causa do orifício calibrado, um orifício restritor, irá, de uma certa forma, restringir a entrada ou saída da pressão. Com isso, movendo o conjunto de diafragmas, causando assim uma variação ou uma razão na mudança na pressão estática, fazendo esse conjunto de diafragmas se mover, movendo as engrenagens e o ponteiro se movendo para baixo. Então, se a pressão externa é maior que a pressão interna do instrumento, o ponteiro se moverá para baixo. Eu espero ter conseguido dar uma explicação básica sobre o instrumento Climb. E no próximo vídeo eu irei falar sobre o indicador de velocidade aerodinâmica. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like e se inscreva.